Então, vou começar com uma pequena declaração aqui hoje. Bem-vindos aqui, pessoal. Nádia, é bom ver você. Durante meu primeiro briefing, eu disse que, sob o presidente Trump, a paz através da força está de volta. Isso ficou claro desde o primeiro dia sob esta administração. Os 11 dias desde meu primeiro briefing provaram ainda mais isso. Em um avanço importante para a paz, o principal diplomata da América, o secretário Marco Rubio, e o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz viajaram para Jeddah, na Arábia Saudita, para se encontrar com a delegação ucraniana. Como resultado, a Ucrânia expressou prontidão para aceitar o Zelewar, proposta para implementar um cessar-fogo interino imediato de 30 dias no conflito Rússia-Ucrânia. A bola agora está no campo da Rússia, e ainda mais avanços foram feitos após a visita do enviado Witkoff lá também. Após esta reunião histórica, o secretário Rubio viajou para o G7 no Canadá, onde nossos parceiros expressaram apoio para um fim rápido e duradouro para este conflito. E enquanto buscávamos a paz, nossa nação também mostrou força. Sob a direção do presidente, esta administração invocou o Ato de Inimigos Estrangeiros, de 1798, para iniciar a remoção de centenas de membros perigosos do Tren d'Argois, uma organização terrorista estrangeira cruel e violenta que tem ameaçado nossa nação, conduzindo guerra irregular e aterrorizando americanos. Expressamos nossa sincera gratidão ao presidente Bukele de El Salvador por desempenhar um papel fundamental nesta transferência. Como disse o secretário Rubio, mais uma vez, o presidente Bukele mostrou que não é apenas o líder de segurança mais forte em nossa região, mas também um grande amigo dos Estados Unidos. Em nossa luta contra os terroristas, o presidente Trump ordenou o lançamento de operações de dissuasão militar decisivas e poderosas dos Kiwarsiruna. Operações militares de dissuasão contra os terroristas Houthi apoiados pelo Irã no Iêmen. Após os ataques, o secretário Rubio observou que o presidente, citação, enviou uma mensagem poderosa e clara. Esses ataques a embarcações do COE e ao transporte marítimo global devem parar. E nós os responsabilizaremos. Protegeremos nosso povo e a liberdade de navegação. Em apoio à política de máxima pressão do presidente Trump sobre o regime iraniano, na semana passada, o Departamento de Estado anunciou sanções ao ministro do Petróleo do Irã e à Frota Sombra, que facilita o comércio ilícito de petróleo bruto do Irã. Essas ações foram tomadas para interromper o fluxo de receita para o regime iraniano, que usa para alimentar conflitos no Oriente Médio, avançar seu programa nuclear e apoiar seus proxies terroristas. Além disso, o Departamento de Estado considerará revogar os vistos de estrangeiros que apoiaram o Hamas e desencadearam assédio, intimidação, vandalismo e violência antissemitas nos campi universitários dos Estados Unidos. Como disse o secretário Rubio em 6 de março, aqueles que apoiam organizações terroristas designadas, incluindo o Hamas, ameaçam os EIWA, Segurança Nacional. E pretendemos usar a ampla autoridade do departamento para revogar vistos quando surgirem informações indicando que um portador de visto pode ser inadmissível ou inelegível segundo o SNEOA. Lei de Imigração. Aqui está o ponto principal. O Departamento de Estado do secretário Rubio continua comprometido em avançar os interesses nacionais dos Estados Unidos. Paz, através da força. Está de volta. Não que tenhamos muitas coisas para discutir, e vejo isso em todos os seus rostos, mas é bom estar de volta. Estive fora por, não sei, 10 dias agora, mas estou ansioso para responder às suas perguntas. Vamos começar novamente com Matt Lee. Obrigado, Tammy. Eu tinha 3 perguntas mais processuais, mas em consideração aos meus colegas, sei que há muito a perguntar. Vou reduzir para 2. Serão muito breves. Sobre o embaixador sul-africano, que o secretário declarou PNG na sexta-feira, os sul-africanos parecem estar um pouco irritados por terem descoberto isso de um ex-anfitrião. E eu entendo que houve uma reunião na qual uma nota diplomática formal explicando isso. Sim. Que dia foi isso, a reunião? Bem, foi no mesmo dia do anúncio, sim. Então, após o secretário Rubio tomar sua decisão, nossos diplomatas de alto nível convocaram equipe da Embaixada da África do Sul para uma reunião presencial no Departamento de Estado. Nesta reunião, nossos oficiais entregaram a notificação oficial do status de persona non grata do embaixador Rasul.
E isso foi feito. Ok. E eu entendo que seus privilégios e imunidades expiram hoje, e então ele deve sair até sexta-feira, isso mesmo. Então, até para esses 3 dias que passaram, ele teve seus privilégios, mas esses expiraram hoje e ele tem. Tecnicamente, é uma semana a partir da notificação e então isso expira agora na sexta-feira. Ok, ele precisará estar fora do país. Ok. E então, minha segunda questão é sobre o que você mencionou antes sobre a AEA, o ato de inimigos alienígenas. Como você sabe, como este prédio certamente sabe, existem várias disposições ou vários critérios que devem ser atendidos para invocar isso. Um deles é haver uma declaração de guerra com o país de onde vem essa força, ou que a invasão ou incursão, ou como você quiser chamar, está sendo orquestrada ou influenciada por um Estado soberano. Os EUA agora consideram Nicolás Maduro como o chefe de Estado legítimo de Venezuela. E, em segundo lugar, se você considera, ou mesmo se não considera, Maduro e o Estado da Venezuela agora estão cobertos pelo ato de imunidade soberana estrangeira? Sabe, pouco antes de eu vir aqui, minha colega, Caroline Leavitt, tinha muito a dizer sobre isso. Isso pertence à Casa Branca. Esta é uma dinâmica que acontece na Casa Branca. Isso é ilegal. Bem, mas eu também, além disso, além do fato de encaminhá-lo de volta à Casa Branca e ao DHS. Sobre isso. Isso está nos tribunais. E como você sabe, não vou pontificar ou adivinhar ou refletir sobre o que está acontecendo com os tribunais neste momento. Portanto, claramente a Casa Branca tem sido muito transparente. Caroline foi muito clara esta tarde sobre a abordagem deles. Claramente, eles sentem que isso é algo que querem litigar e vão fazê-lo. E para o bem do público americano é uma coisa importante a se fazer. Tudo o que sabemos que há. A administração Trump está fazendo, certamente, o próprio presidente Trump e sua equipe estão no interesse dos Estados Unidos. E é por isso que ele foi eleito. As pessoas estão entusiasmadas com a natureza das ações que estamos tomando rapidamente. E esta é uma delas. E veremos isso se desenrolar no tribunal. E esse é o limite. Então, agora há uma terceira sessão. Achei que disse que abriria a mão da terceira parte. Eu só gostaria de ter uma resposta para a primeira pergunta. Eu considerar... Não vou discutir com você novamente uma questão nacional que pertence tanto à Casa Branca quanto ao próprio secretário. Portanto, não vou poder comentar sobre isso. Tudo bem. Com base na mesma dinâmica que acho que para a situação das Américas, Andrea Mitchell, por favor. Isso é muito importante. Relacionada à paz através da força. Claro, o secretário Rubio acredita que se o Afeganistão está entre os países que estão em uma lista preliminar para serem banidos, que é civis legítimos que foram aprovados pelo Departamento de Estado durante a queda do Afeganistão, deveriam ser uma exceção. E que essas pessoas que ajudaram o Departamento de Estado, a CIA, o DOD, possam vir e ter status de refugiado. Tenho uma ideia. Bem, em primeiro lugar, não há lista. O que as pessoas estão observando nos últimos dias não é uma lista que existe aqui e que está sendo executada. Há uma revisão, como sabemos, através da ordem executiva do presidente, para que possamos analisar a natureza do que vai ajudar a manter a América mais segura ao lidar com a questão dos vistos e quem é permitido entrar no país. Mas o que foi anunciado como algo que é um item através do Departamento de Estado simplesmente não é o caso. Então, a premissa, tenho que dizer. Certamente não posso comentar porque não é precisa. Quando se trata da natureza do Afeganistão e daqueles que nos ajudaram, os arranjos que já fizemos no passado, trazendo o máximo de pessoas possível desse conflito para cá, certamente aqueles que nos assistiram e trabalharam conosco, isso tem sido uma política e uma dinâmica em que temos trabalhado. Certamente, até mesmo a administração anterior trabalhou para tentar fazer isso acontecer. Então, isso não é algo que certamente eu possa falar sobre algo que não existe. Mas certamente, quando essa revisão for concluída, nós teremos algo que podemos discutir. Ok, então deixa-me perguntar-lhe também. Sim. Sobre sua opinião, o secretário e você. Sobre a possibilidade de fazer
legalidade de um país estrangeiro manter um cidadão americano de Iowa que não foi acusado de nenhum crime e reter seu passaporte, não permitindo que ele retorne para casa. Ou no caso do que está acontecendo em Punta Cana e na República Dominicana, onde este jovem e sua família e seus advogados dizem que ele não foi, permitido deixar a República Dominicana, que ele tem sido uma testemunha cooperante, ele não foi acusado de nenhum crime. O Departamento de Estado tem alguma opinião sobre os direitos desse cidadão americano? Bem, eu acho que o apropriado aqui é eu. Não. E isso é, infelizmente, a natureza do Departamento de Estado e o que fazemos quando se trata de esforços diplomáticos. Quer eles existam ou não, a natureza dos quadros legais para indivíduos, as questões de privacidade envolvidas. Isso não é algo sobre o qual eu possa entrar em detalhes. Ele falou publicamente e sua família também. Ele tem acesso consular? Bem, isso é dele, isso é dele. Isso é dele. Acho que todos nós temos o direito de falar e de ser conhecidos. Mas nós temos. Temos um padrão e um protocolo aqui que não discutiremos uma situação privada, um caso privado. Certamente, quando se trata de diplomacia, relações diplomáticas entre um país e outro, eu não vou. Eu não vou entrar nesses detalhes. Tudo bem, Sean. Posso voltar para a África do Sul? O embaixador. Claro, o secretário, é claro, o esposo. Isso na sexta-feira. Você poderia explicar um pouco as razões? É um passo bastante extraordinário. Estava olhando para trás. Quer dizer, se não estou enganado. Mesmo no auge das tensões com a Rússia, não houve expulsão do embaixador e nenhum PNG lá. O que é isso? Quero dizer, essencialmente, são comentários que o embaixador fez em um think tank ou em uma conferência que foram críticos, né? O que estou entendendo é outros embaixadores devem ficar em alerta. Eles não podem criticar? Presidente Trump sem medo de ser expulso? Bem, eu acho que não se trata de crítica. Esta foi a equação do presidente e do país com a supremacia branca. Foi uma alegação que lança uma luz tão terrível sobre a natureza do país, sobre os indivíduos. Quero dizer, se não temos um padrão sobre a natureza de alguém que está neste país, que supostamente é um diplomata, para ajudar a facilitar o relacionamento entre dois países e que este é o padrão disso. Bem, você sabe, merecemos algo melhor. Tivemos um eu acho, que é realmente eu acho, que é realmente importante. Nível decente de diplomacia com a África do Sul. Há alguns desafios, mas você quer pessoas em cada embaixada que possam realmente facilitar um relacionamento. E essas observações foram inaceitáveis para os Estados Unidos. Não apenas para o presidente, mas para todos os americanos. Elas foram praticamente obscenas quando se tratava da natureza do que foi alegado. E então, isso é, eu acho, no mínimo. O que devemos esperar é um padrão de algum respeito básico, respeito de baixo nível, se você está em uma posição que vai ajudar a facilitar qualquer tipo de relacionamento diplomático com outro país. Este indivíduo em particular certamente não atendeu a esse padrão, e é uma mensagem para as pessoas sobre o que a América espera, o que o presidente espera, o que o secretário de Estado espera, o que toda esta administração espera. Quando se trata do tratamento da própria nação e como resultado das pessoas neste país. E é por isso que foi feito. Claro. Posso expandir sobre isso? A África do Sul disse hoje que quer ter um relacionamento melhor com os Estados Unidos. Você está aberto a isso? Quero dizer, a outro secretário de Estado do G20, da área que acredita que a África do Sul pode relatar o relacionamento, apesar das críticas que vieram. Eu acho que tanto o presidente quanto o secretário de Estado deixaram claro quais são os problemas e com o que eles têm questões. Quando se trata da África do Sul, a terra injusta, expropriação de terras, bem como seu crescente relacionamento com países como a Rússia e o Irã. Isso foi o que motivou a séria revisão de nossa política em relação à África do Sul, que continua em andamento. Eles também adotaram posições agressivas do governo sul-africano em relação aos Estados Unidos e seus aliados, incluindo acusar Israel, não o Hamas, de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. E revigorando seu relacionamento com o Irã para desenvolver acordos comerciais, militares e nucleares. Portanto, isso não é apenas uma questão de comportamento ou decoro. No entanto, eles acrescentam a isso: esta é uma questão de uma nação que está, novamente deixando muito claro,
tomando medidas que não estão no melhor interesse de proporcionar um ambiente seguro e protegido. Uma América mais próspera, para não falar do mundo, quando se trata das decisões que estão tomando. Então, tudo isso está sob revisão. Mas, obviamente, que parte disso dentro da diplomacia é incentivar uma mudança de política e postura. Claro, esse seria o ponto. O ponto é incentivar uma mudança. O que eu vi com as viagens que fizemos, com as aventuras diplomáticas, é claro, assim como a cúpula do G7 no Canadá, a natureza do secretário de Estado. É melhorar as coisas para as pessoas. Não é para punir ou visar pessoas ou países. É a natureza de mudar políticas e criar ambientes melhores para todos nós. E eu vi isso em ação, em cada dinâmica. E esse é o caso aqui com a África do Sul também. Nádia, sim. Muito obrigada por ter que vê-lo. Eu tenho algumas perguntas sobre o Iêmen. Primeiro, qual é a estratégia dos EUA em relação ao Iêmen? É degradar as capacidades dos Houthis para que eles não representem uma ameaça aos interesses do EUA ou é destruí-los completamente? Por que isso é conflitante? Declarações de autoridades dos EUA dizendo, por exemplo, que não vamos interferir na guerra civil no Iêmen. Bem, o que vimos, é claro, no passado. Quando se trata dos Houthis, foi um ataque de retaliação. Se os Houthis enviassem mísseis ou atacassem navios comerciais e militares, o que a administração anterior fazia era realizar um ataque como uma dinâmica de retaliação. O que está acontecendo agora é uma mudança completa em relação à natureza do que está acontecendo, que é parar o ataque ao tráfego marítimo naquela área. E até este ponto, há cerca de 174 ataques a navios navais americanos, o que é um número extraordinário de ataques. E esta não é uma situação que deve ser gerida. Tem que parar. Então, a mensagem para os Houthis é que isso terminará quando vocês encerrarem o ataque a navios comerciais e militares naquela região. Portanto, é uma questão marítima e é destinada a mudar completamente a postura dos Houthis. E, claro, em conjunto. Com essa dinâmica com o Irã, os dias de respostas mínimas, onde permitimos que isso ocorra, acabaram. Eu acho uma declaração bastante clara da administração como um todo também. A questão do visto. O visto, claro. Você pode, a área está clara quando se trata de revogar vistos para estudantes estrangeiros? Vocês estão revogando vistos para estudantes que claramente apoiam o Hamas e mostram? A literatura que apoia o Hamas também inclui estudantes que apoiam a Palestina, ou como dizem, a liberdade dos palestinos, ou Shan. O que o secretário Rádio tem dito em várias entrevistas diferentes é que isso é sobre se você fosse. Quando você pensa em alguém se candidatando para entrar no país para obter um visto, se você dissesse tudo o que ele acabaria fazendo, como seria seu objetivo ao entrar no país, nunca teríamos emitido o visto. Então você tem uma dinâmica, enquanto se houver certos tipos de ações que você vai empreender, que nós não aceitamos isso. Todo país tem o direito de controlar suas fronteiras e determinar quem vai entrar no país. Então, neste caso particular, há também, eu sei, um argumento de liberdade de expressão. Mas isso não é sobre discurso. É sobre ações. É sobre coisas que foram feitas. E claro, eu não quero ir mais longe, porque isso também está dentro de uma dinâmica judicial. A América tem o melhor sistema judicial do mundo. E haverá argumentos. De ambos os lados, sem dúvida sobre isso, mas tem que ser argumentado. Tem que ser litigado. Mas as ações que tomamos e as decisões que fazemos não são sobre conteúdo. É sobre ações que estão ocorrendo. E, certamente nesse caso específico... Sim, vá em frente. Oi. Seguindo a pergunta dos Hussies. Então, o presidente Trump disse que cada tiro disparado pelos Hussies será visto como um tiro disparado pelo Irã. Então, estamos nos perguntando se os Hussies não recuarem. Os Estados Unidos estão preparados para atacar o Irã ou permitir que Israel o faça? Acho que você está se referindo ao tweet do Truth Social do presidente Trump. E tenho certeza de que todos vocês têm isso em seus telefones. Você deveria, porque vou te referir diretamente a esse tweet. Ele fala por si só. Certo.
apenas para seguirem um tópico diferente. Claro, então a Voice of America e a Radio Free Asia são uma das plataformas sob a Voice of America. Eles escreveram extensivamente sobre a opressão dos muçulmanos uigures pelas autoridades chinesas. Na verdade, seus relatórios têm aumentado a conscientização sobre a situação dos uigures. E este é um tópico sobre o qual o secretário também se sente fortemente. Mas vamos pensar sobre o fechamento deste canal. Ele apoia essa decisão? Bem, ao que você está se referindo, eu acho, é a VOA e há alguns outros canais envolvidos. Com as atuais, algumas mudanças orçamentárias e ações que foram tomadas. O que posso te dizer, como com todos os aspectos que estão acontecendo nesta mudança, é que é uma situação fluida. E estou ansioso para ver como isso se desenrola, assim como você. Eu sei que vocês são todos repórteres e alguns repórteres aqui na redação foram afetados. Mas a verdade é que isso é um assunto sério. É o negócio do governo usando o dinheiro dos contribuintes. Então, o mesmo padrão se aplica aqui. E, claro, isso acabou de acontecer. Kari Lake, como essencialmente, o enviado dentro deste quadro, é alguém que os americanos conhecem e confiam, e estou ansioso para ver como isso se desenrola. Mas agora é novo. É uma situação fluida. E teremos mais informações para você à medida que isso se desenrola. Quando você diz fluida, o que quer dizer? Em frente. Eu só pensei que iria te dar, e fiquei sentado lá por um pouco mais de tempo. Baixas, porque você sabe, houve relatos de várias. Qual é a sua avaliação sobre isso? Sobre as baixas civis? Bem, você sabe, em nenhuma situação alguém quer isso. Esta é uma dinâmica horrível. Ao mesmo tempo, os Houthis são piratas que tomaram conta de um país inteiro, além de tentar comandar, ameaçar e assediar a navegação e na área marítima ali. Então, quando pensamos sobre essa dinâmica, certamente a América busca evitar essa situação. Mas agora estamos numa posição em que isso se tornou insustentável. E isso, você sabe, só a posição da América nesse tipo de questão é uma estrutura infeliz de guerra e de tensões e conflitos como este. Mas, claro, lamentamos. Eu acho este país de todos os países e o que fizemos e o que conquistamos. Lamentamos a perda de vidas. Esse é o aspecto. Acho que isso faz parte da verdadeira história. Todos os aspectos do que a administração Trump, o secretário Rubio e todos agora nesta nova administração estão focados e talvez tenha surpreendido as pessoas, não deveria ter, é a paz, é parar o massacre em massa de pessoas, é parar o caos que reina em certas regiões, é garantir, especialmente com certeza na Ucrânia e na Rússia, é garantir em todos os lugares onde há conflito que as pessoas que estão vivas hoje possam estar vivas amanhã e é imperfeito. Não é algo cujo resultado final qualquer um de nós possa prever às vezes. Mas esta é uma administração e um presidente e um secretário de Estado que deixaram claro que isso, se há uma marca registrada, a marca registrada é lutar pela paz e pelo fim desse tipo de caos que destruiu as vidas dos iemenitas. E isso destrói, obviamente, muitas vidas ao redor do mundo. Agora você tem esperado. Sim, senhor. 2 perguntas rápidas sobre a questão palestina. Uma referente a Gaza. A ajuda não foi permitida desde o dia 2 de março. A situação é muito grave. Eu estava me perguntando se você está realmente preocupado com isso. Especialmente, você sabe isso. Coincidiu com o início do Ramadã também, quando as pessoas precisam de comida e água e assim por diante. Quero dizer, a fome usada como um método para pressionar as pessoas? Isso não é um tipo de crime de guerra internacionalmente? Você sabe, para o terrível sofrimento do povo de Gaza, sabemos onde isso se encontra. Está com o Hamas. Sabemos que dentro do cessar-fogo e por que lutamos pelo cessar-fogo e queremos que ele continuar. É, de fato, para garantir que alimentos e ajuda sejam levados para aquela região. Os Estados Unidos lideraram o caminho nesse sentido. Também sabemos que, neste momento, quando se trata da natureza do que o enviado Witkoff tem trabalhado, e no que todos nós ainda nos concentramos, é, de fato, o que é a sua preocupação. Garantindo que haja uma situação no terreno, que permita que alimentos cheguem às pessoas que precisam, que permita que a ajuda chegue às pessoas que têm sofrido por causa das escolhas que o Hamas fez ao longo dos anos.
E é nisso que continuamos a trabalhar. Então, certamente é uma preocupação para todos. E é por isso que continuamos a trabalhar para garantir que a ajuda possa chegar às pessoas que precisam. Sim, senhor. Sim. A autoridade interina síria aprovou uma nova constituição. Na última quinta-feira, ela provavelmente não concedeu direitos às minorias, como curdos e judeus na Síria, e foi rejeitada por essas minorias, rotulando-a como contrária à democracia. Qual é a posição do ZEUA sobre essa Constituição? E há alguém neste departamento conectado com a nova autoridade interina síria? Você tem algum envolvimento com eles? Sabe, novamente, quando se trata de envolvimentos diplomáticos, situações tão fluidas e situacionais como essa, isso não é algo que eu poderei responder, mas vou ver o que podemos fazer em relação aos detalhes do que você pediu. E quanto ao... Tem outra pergunta sobre o Iraque. Tudo bem. Esta administração, incluindo o próprio secretário Rabia, pediu ao governo iraquiano para retomar a exportação de petróleo do Kurdistão iraquiano e solução para o ZEUA. As empresas petrolíferas que estão trabalhando no Iraque, mas isso não aconteceu. Qual é a posição do ZEUA sobre isso? Vocês estão incentivando o governo iraquiano a retomar a exportação de petróleo? Novamente, não estou nesta coletiva de imprensa. Não vou entrar em negociações internacionais ou negociações diplomáticas ou pensamentos que possam ser mantidos pelo secretário de Estado, mas veremos quando se trata de ações sobre isso. Será, eu acho, abundantemente claro. Sim, senhora. Obrigado, Temi. Então, o novo governo da Síria, junto com países da região como Turquia, Jordânia, Catar e outros, tem solicitado ao ZEUA que levantem as sanções que foram impostas durante o regime de Assad. E muitos veem essas sanções como uma barreira significativa para estabilizar e reconstruir o país. A administração está considerando remover ou talvez aliviar essas sanções? Bem, novamente, quando pensamos na administração, eu penso no presidente Trump e na postura e ponto de vista deles em relação à Síria. E o fato de que, quando se trata do departamento, o Departamento de Estado e o secretário, essas são coisas que seriam negociações que teriam que ser contempladas. E eu não vou fazer isso bem aqui deste pódio. Senhor. Depende de qual é a pergunta, mas pode perguntar. Ele é o republicano do ZEU. Apoiou os libaneses. Um cidadão que é médico na Universidade Brown. Eu estava me perguntando se você poderia explicar por quê. Eu diria que quando se trata desse tipo de ação sobre tudo que podemos discutir, esse é o Departamento de Segurança Interna, então, seria eles. E sobre a violência crescente na Cisjordânia, há alguma preocupação no Departamento de Estado sobre o que estamos vendo em termos das ações israelenses no norte, em Jenin, em Tulkarm? Bem, a posição dos Estados Unidos, certamente do Departamento de Estado, é que nós estamos firmemente ao lado de Israel. Israel tem certas preocupações de segurança que eles têm e estão tomando ações em relação a essas preocupações de segurança. E nós estamos ao lado de Israel. Essas decisões e o que os israelenses escolhem fazer dentro desse contexto. Sim, senhor. Obrigado. 2 perguntas, mudando de assunto. Para o sul da Ásia, alguns dias antes das eleições, o presidente Trump, então como candidato, expressou preocupação com os ataques aos hindus em Bangladesh. Agora que o secretário está aqui há cerca de 60 dias, qual é a avaliação dele sobre a situação dos hindus em Bangladesh e quais passos ele está tomando para abordar o presidente Trump? A secundária vai cobrar. Bem, novamente, você está falando sobre o presidente Trump em certos aspectos, sobre como a nação e como sua administração vê a natureza do que está acontecendo em outro país. E a segurança, Rubio, é claro, segue em frente com sua visão e a natureza das escolhas que são feitas a esse respeito. Mas quando se trata, novamente, de negociações, considerações diplomáticas e as conversas que isso envolve, e o que pode acontecer, eu não quero ter um. Eu não quero presumir aqui qual será o resultado. Você também não quer que eu faça isso? Eu acho que a melhor coisa a fazer é a pergunta. Posso reformular a pergunta? Bem, não, porque eu não estou. O que eu não vou responder são considerações diplomáticas, de governo para governo, ou atitudes e abordagens quando se trata do que está acontecendo em um determinado país. Isso pertence a um
tipo de conversa diplomática que, claramente, eu não posso falar sobre isso. Ou eu deveria hipotetizar sobre o que pode acontecer. Sim. Sim, senhora. Pode ir em frente. Só rapidamente sobre o que a Rumeira estava dizendo sobre a USAGM Rubio Free Asia. Claro, porque eu acho que você vai receber muitas perguntas sobre isso. Eu espero isso. Eu acabei de voltar para o país no fim de semana. Eu pensei, bem, isso será discutido. Você mencionou que isso afetou colegas no Bullpen. Você pode apenas esclarecer? Quando você diz que está acompanhando isso se desenrolar, você sabe se isso é algo que pode ser revertido? O que eles estão fazendo nos... Você quer que eu especule? E eu sei que você sabe que eu não posso. E eu sei que venho de um contexto onde isso foi principalmente o que eu fiz por muito tempo, mas eu não posso fazer isso aqui. Eles estavam rastreando evidências das crianças ucranianas que foram sequestradas pela Rússia desde a invasão da Ucrânia. Algumas dessas evidências estavam prestes a ser transferidas para autoridades de aplicação da lei europeias. Você pode comentar se é verdade que essa concessão foi rescindida? E se você tem algum outro comentário? Bem, eu não posso confirmar isso. Mas, obviamente, eu vou levar isso de volta e vou voltar para você para obter alguns detalhes a esse respeito. Eu também tenho uma pergunta. Ucrânia Livre. Vou fazer um acompanhamento sobre a Rádio Free Europe. Rapidamente, de um ângulo diferente, esta administração, no mês passado, garantiu a liberação de um dos repórteres presos na Bielorrússia, que estava trabalhando para a Rádio Free Europe. E eu não vou te dar crédito por isso. Agora, dado o quão forte você se sente em relação aos casos deles, você pode nos garantir que continuará garantindo Lizard? Muitos repórteres da Free Europe, encontrá-los no Azerbaijão e em outros países, mesmo que você acabe desfinanciando-os. Bem, isso não é algo que eu possa responder aqui novamente, quando se trata da natureza das escolhas que serão feitas. Mas o que eu posso te dizer é que este é um país que liderou o caminho desde o início do rádio, garantindo que as vozes sejam ouvidas em todos os lugares. Que isso é algo do qual este país pode se orgulhar. E isso se encaixa no que realmente importa para nós. Ao mesmo tempo, esta nação precisa olhar. E eu não acho que seja algo do que se envergonhar. Olhar para a natureza de como a América vai conseguir permanecer forte, segura e mais próspera, para que possamos continuar avançando com ajuda externa, facilitando vozes que normalmente outras partes do mundo não ouviriam. Isso é parte da democracia. E, claro, você quer que cada nação tenha esse tipo de compromisso também quando se trata de quem pode ser ouvido. Então, esse é um compromisso que se mantém. É o coração dessa nação. E, certamente, isso não vai acabar com o compromisso. Embora certos aspectos possam mudar, ou como nós, os facilitamos, mas certamente não esse compromisso. E eu acho que fizemos um bom trabalho nisso, e todos nós devemos nos orgulhar disso também. Mas sobre os relatos de que os Estados Unidos se afastaram de um grupo internacional investigando crimes russos, qual é a estratégia nisso? E que mensagem você está enviando à Rússia que continua? Na verdade, cometendo crimes enquanto nós? Sim, isso você sabe. Olha, isso é. Vamos analisar uma série de coisas diferentes. Isso é anedótico, a natureza. Não estou familiarizado com a natureza do que aconteceu, então não vou conseguir falar sobre isso. Sim, bem no meio aqui. Sim, senhor, eu acho sim. O senhor aqui na sua frente pode ir em frente. Sim. 7 canais de TV italianos e mídia em horário nobre. Então nós dois estávamos no G7. Sim. O foco era a Ucrânia. Então, hoje, na Europa, houve um conselho europeu. Eles se reuniram com o ministro das Relações Exteriores e discutiram sobre a Ucrânia e as propostas da União Europeia. Então, parece que a Europa está muito dividida agora, como Itália, Espanha, Ucrânia, quero dizer. A Hungria e a Eslováquia estão mais alinhadas com a proposta de Trump. Não é uma proposta, mas sim um plano. E os outros, mais à esquerda, querem continuar dando ajuda militar. Então, como o Departamento de Estado, como vocês interagem com a Europa agora? Vamos optar pelos planos do Trump ou os europeus? Eu acho que vamos seguir a abordagem do Marco Rubio, que é conversar com todo mundo, que é apresentar novas ideias, que é debater para eles sobre os méritos dessas ideias.
Foi isso que aconteceu no G7. O que aconteceu no G7 foi uma reunião de pessoas que têm pontos de vista muito diferentes. Algumas grandes discordâncias, mas uma decisão direta e específica mencionada pela ministra das Relações Exteriores do Canadá, Jolie, que vamos nos concentrar no que temos em comum, no que podemos fazer juntos e realmente na importância do encontro em si e no que podemos realizar juntos. Acho que há muitas pessoas que prefeririam que estivéssemos distraídos pelas discordâncias. Mas o que eu vi o secretário Rubio conseguir é notável e em ambientes diferentes. Ambientes onde há negociações entre países tentando parar a guerra, uma reunião de ministros, onde todos estão alinhados de alguma forma ou outra e querem trabalhar juntos, mas têm discordâncias. Posso dizer isso. Felizmente, tendo estado lá, é que tem sido a voz dele. E eu estou orgulhoso como americano de que seja o secretário de Estado americano. É a voz dele que reuniu conversas, que juntou grupos de pessoas. E sabemos que é por isso que você precisa de um departamento de Estado. E por que precisa de diplomatas? Por quê? Todo mundo vai ter ideias diferentes. Todo mundo vai achar que há uma maneira melhor. E todos nós temos investimentos na natureza do resultado. A América é o país mais forte do mundo, por um motivo. Toda a combinação de coisas que fazemos, mas principalmente porque somos uma nação de mérito, argumentos e discurso. E a capacidade das pessoas serem ouvidas e de todos nós termos uma mente aberta. É isso que Marco Rubio traz para este debate, especialmente na Europa, onde existem desacordos. Nós vamos, e ele espera, conquistar as pessoas com base nos méritos dos argumentos que continuamos a apresentar todos os dias. E eu vou deixar por aqui, pessoal. Eu vejo vocês na quarta e na sexta-feira desta semana. Se vocês não tiverem o suficiente, haverá mais para conversar. Obrigado, pessoal. Eu agradeço. Tenham um ótimo dia.